Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Um jovem, 26, 27 anos, jovem na igreja, era atuante na mocidade, vivia envolvido com a sua mocidade, até que um dia ele recebeu um convite. E este convite fez com que ele se afastasse do caminho do Senhor. Pastor, presbítero, conselheiro, a mocidade, enfim, fizeram de tudo para que aquele jovem voltasse à sua igreja, a comunhão do Senhor, a comunhão com Deus, né? Depois com a sua igreja. Mas ele lutava para não voltar ao caminho do Senhor. Passado alguns anos, não tão distante, foi acometido por uma droga, e essa droga veio trazer a sua morte. Irmãos, talvez seja esse quadro que vamos viver em algumas famílias. Eu não vou dizer centenas, mas talvez dezenas de famílias da igreja do Senhor na pátria que estarão perdendo seus filhos e as suas filhas para este mundo. E densas trevas do pecado. É triste, irmãos, dizer isto, mas também é necessário que alertamos, nós como igreja do Senhor, como povo de Deus, povo escolhido, para viver essa vida cristã. O escritor, o apóstolo Pedro, ele escreve esta epístola, essa carta, para uma igreja em sofrimento. Uma igreja que estava, ou várias igrejas, enfrentando ali naquela região do capítulo 1, verso 1, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, essas igrejas espalhadas ali naquela região, sofrendo toda espécie de perseguições para não andar de conformidade à palavra de Deus ou ao cristianismo. Esta primeira epístola é uma epístola de sofrimento. É uma carta que Pedro escreve encorajando a igreja para não desanimar em meio a perseguições. Em meio às coisas que muitas vezes traz dor e sofrimento para nós. Quando perdemos alguém para o mundo, por maldade, por perseguição, ou por inveja com ciúmes. Mas Pedro escreve essa carta dizendo àquela igreja que em meio ao sofrimento,
a vitória vem para aqueles que confiam no Senhor. E essa vitória não significa, irmãos, que é só viver. Essa vitória pode levar-nos à morte, mas a vitória é real e verdadeira quando nós morremos por Cristo Jesus. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, diz: quer vivamos ou morremos, somos do Senhor. Esta epístola, nos seus capítulos 1 a 5, ela apresenta 3 divisões muito importantes. O sofrimento do cristão à luz da plena salvação. O que ele está dizendo no capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 8, dizendo que diante da graça de Deus, diante da ação soberana de Deus, nos ter nos salvado, não nos isenta do sofrimento. A vida do crente em vista a sua posição elevada diante da história, quando servimos ao Senhor. Pedro, então, vai destacar isso no capítulo 2, verso 9, capítulo 4, ele diz: bem-aventurados sois vós que por minha causa sofrerem qualquer perseguição. Bem-aventurados sois vós. Por último, o serviço do cristão à luz da vinda de Cristo. O que nós cantamos, o que nós pregamos, o que nós almejamos é a volta do Senhor. Nós queremos ver, sim, nossos filhos crescendo, nossos filhos casando, queremos ver tantas coisas, mas lembremos, irmãos, que um dia tudo vai cessar, independente da idade dos nossos filhos ou de cada um de nós. A segunda vinda de Cristo está cada vez mais perto de nós. O Evangelho está sendo espalhado, a palavra de Deus está sendo empregada. E isso significa que muito próximo nós teremos, sem dúvida, a volta do Senhor Jesus. Esta carta de Pedro, ela enfatiza nos seus 5 capítulos como a mensagem, por exemplo, do sofrimento e morte de Cristo pela sua igreja. Fala sobre o novo nascimento, fala sobre a redenção do sangue de Cristo Jesus, fala sobre a ressurreição e fala sobre a volta de Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, nós temos nesta carta, nesses versículos que nós lemos, um desafio para todos nós, como igreja de Deus. Viva em santidade para Deus. Não é fácil viver em santidade para Deus, irmãos. Não é impossível. Não é impossível. Mas é uma grande batalha. Não sei se você já teve essa experiência da sua casa, do seu apartamento, mas eu estou tendo essa experiência agora, esses dias, e que é difícil, é complicado. Eu estou lá no gabinete, lendo, estudando, preparando, refletindo. Há um batuque tão forte, né? Que de repente você está, tum também, você está batendo a cabeça. Mas não é possível. Deixa eu levantar daqui e dar uma volta de novo. Não é possível. Deixa eu desligar. Aí você volta a ler aqui, está aqui de novo batendo. E às vezes, só um batuque, tudo bem. A gente aguenta. Duras são as letras, as músicas, as expressões que se cantam e se falam. E até citar, ficamos envergonhados. Mas essa é a geração. São esses dias. Como foi, de fato, dito aqui na oração pelo irmão sobre a pátria. Cremos na soberania de Deus. Cremos nesse Deus soberano. Ele tem controle de todas essas coisas. Ele tem o mundo sob as suas mãos. Ele não impede que você, ou eu, qualquer um, ser humano, possa ir para a zaia da sua podridão do pecado. Mas tem as consequências disso depois. Então, amados irmãos, o texto nos chama a atenção que o padrão de Deus para a sua igreja é ter uma vida de santidade, mas uma vida de santidade verdadeira.
E é nesses dias que nós somos confrontados. Em todos os dias da nossa vida, mas em especial nesses dias da carnalidade, da perversidade, da imoralidade, é que se propaga ainda de tal forma para provar se eu e você estamos dentro desse padrão que Deus espera, que é uma vida de santidade para Deus. Quando Pedro, então, escreve nesses versículos, ele chama-nos a atenção que a herança da vida eterna está reservada no céu para todos nós. Está reservada. Mas é necessário que, para vivermos para a sua glória e para o seu louvor, é necessário que tenha uma vida de santidade. Somos guardados pelo poder de Deus até o último tempo da nossa vida, sem dúvida, mas não estamos isentos de alguns obstáculos e algum sofrimento, mas somos guardados porque ninguém toma posse da nossa vida. Pode mexer no corpo, mas não mexe na alma, porque a alma pertence a Deus. Então, esse corpo, pó e pó voltará. Temos a alegria, irmãos, completa. Temos a alegria, toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Essa alegria que Ele nos dá, que mesmo em adversidade, em meio aos perigos, nós podemos louvar a Deus. Paulo e Silas, em Atos 16, preso, depois de apanhar bastante, o que ele faz na cadeia? Louva a Deus. Louva a Deus. De tanto sofrimento que ele teve por falar de Cristo e testemunhar o Evangelho de Cristo. Mas ele louva a Deus. Então, irmãos, a igreja de Cristo está sendo chamada para esse parâmetro de ter uma diferença clara da nossa vida cristã. No Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer, né? A porta espaçosa e a porta estreita. O caminho espaçoso e o caminho estreito. Isso pode ser colocado de forma que Deus apresenta desta maneira: justos e injustos, salvo e não salvo, luz ou trevas. Todo instante está mostrando claro isso. Não existe casamento, não há um acordo, não há um relacionamento entre trevas e luz. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Então a igreja de Cristo, ela tem que ser impactante nessa situação. Mostrar diante do mundo que nós somos um povo que vivemos em santidade para Deus. Então, no verso 13, aqui diz que o padrão da santidade é santificar na palavra de Deus, nesta revelação que revela Jesus Cristo. O parâmetro da santidade é Cristo. O modelo, o exemplo não está no homem, nos líderes da igreja, mas em Cristo. Todos nós temos como referencial do padrão de santidade que é Jesus Cristo. E uma das orações do Senhor Jesus, em várias que ele fez no Evangelho, o apóstolo João coloca ali a oração sacerdotal. E naquela oração sacerdotal ele chama a igreja para a santidade. Santifica-os na verdade. E essa verdade quem é? É o Senhor. É a palavra de Deus, que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como igreja do Senhor, nós precisamos viver essa vida de santidade. O profeta Isaías, quando ele escreveu, falando de uma nação pecaminosa, e quando você olha para o capítulo 1 de Isaías, você fica triste de ver as palavras do profeta falando sobre a nação de Israel. Diz o capítulo 1, verso 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, e meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, ai desse povo desviado da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus há de trazer um renovo, há de trazer uma mudança, mas essa mudança vem
pela ação soberana de Deus. Quando Isaías diz assim no capítulo 4, verso 4, diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de purificador. Ou seja, Deus está dizendo que só Ele, e somente Ele pode nos purificar. Só Ele pode nos trazer essa limpeza, essa pureza do nosso coração. E é essa razão que Paulo vai dizer também à igreja de Éfeso, né? E ele trata isso com o relacionamento do casamento. A igreja como um casamento, Jesus e a igreja, ele é o noivo, a igreja é a noiva, e ele vai dizer como é que Deus trata esta igreja, então, como é que Deus trata cada um de nós. E ele vai dizer na sua palavra o seguinte: para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, é quem vai nos purificar, dando o padrão da santidade, sem dúvida, então, é a palavra de Deus. Não haverá uma vida de culto a Deus, irmãos, se não houver, de fato, uma nova vida. Não há como servir a Deus servindo ao mundo. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Outra coisa que nos leva a viver essa santidade para Deus é que o padrão da santidade de Deus é separar-se para Deus. Nós somos chamados pela palavra para sermos separados para Deus. Então o verso de número 14 diz: como filho da obediência, não vos amoldeis aos paixões que tinhas outrora, ou seja, anteriormente, quando estava na ignorância espiritual. Ou seja, quando não foi alcançado pela bênção da salvação, quando ainda não passou pela experiência do novo nascimento, quando ainda vivia sobre a régide de Satanás e seus demônios, quando o meu coração, ou as nossas vidas, estavam entregue ao Deus desse século. Mas no momento que fomos alcançados por essa obra redentora de Cristo Jesus, não tem mais sentido para aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo viver sob as paixões deste mundo. Nós fomos chamados para ser separados. Então, como filho da obediência, não podemos olhar para trás, olhar para a velha natureza, mas olhar para aquele que nos trouxe uma nova vida, aquele que nos transformou, aquele que nos deu uma nova vida, como Paulo vai escrever mais uma vez para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: ele chama nós dizendo, e vos renovei, ou melhor, no sentido que quando no trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito vosso entendimento. Então, vós revistai-vos do novo homem, criado segundo o padrão de Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade, que a verdade é a palavra de Deus. Então, irmãos, a razão que Deus espera de nós é que sejamos, de fato, crentes separados, crentes que mesmo nesses dias terríveis, nesses dias de densas trevas do pecado, nós não contaminamos com este mundo, porque Deus nos transformou, Deus nos tirou dessa lama do pecado e nos deu uma nova vida. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele, depois de pregar, na sua primeira, segunda, terceira viagem missionária, desejosos de fazer uma caminhada para fazer, quem sabe, a quarta viagem missionária. E nessa quarta viagem, então, no seu projeto, Deus não permitiu e ele foi preso. E ele, por onde passava, fazia a sua defesa. E os imperadores da época perguntavam: Paulo, você sendo um fariseu, você sendo um dos nossos, por que você abraçou isso?
Então, um deles, que conhecido como rei Agripa, dirigiu-se num diálogo com o apóstolo Paulo, no sentido, quem sabe, remover dele essa ideia de cristianismo. Então, diz o texto em Atos 26, diz que rei pergunta a Paulo por que essa sua atitude. E Paulo, então, tem a oportunidade de responder. E diz o apóstolo Paulo para aquele rei: então eu perguntei, Paulo dizendo, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? A quem o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Lembra lá em Atos 9? Saulo, 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 por que tu me persegues? Agora Paulo está dizendo ao rei Agripa, dizendo isso: ó rei, sabe como é que aconteceu? Foi assim. Ele apareceu, e ele veio e me disse isso. E eu disse para ele: mas levanta, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelos quais te aparecerá ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais que eu te envio. E diz depois o verso de número 26, em Atos, chamando a atenção, diz a palavra de Deus, mais ainda. Atos 26, diz mais: para que lhe abrisse os olhos e convertesse das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, rei, não posso ser desobediente à visão celestial. Ou seja, não posso abrir mão daquilo que Deus fez na minha vida, me transformando. Então, Ele espera de nós uma igreja de santidade, uma igreja que vive segundo o padrão de Deus, porque foi assim que Deus chamou a igreja. A igreja não foi chamada para prostituição, diz a palavra de Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, para tais pecados, mas sim para santificação. Então, o padrão de Deus é que a igreja de Cristo vive em santidade, vive como padrão santificando na palavra de Deus, vive como padrão de Deus separado para servir a Deus. E no verso 15 e 16 nos leva que outro padrão de Deus é para uma vida de integridade, íntegro, completo diante de Deus. Diz a palavra de Deus: pelo contrário, segundo é santo aqueles que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Integridade, vida íntegra, que revela quem somos nós diante desse mundo. O que o mundo precisa ver em nós? Um padrão de santidade. O que esse mundo espera de nós? E vê de nós, de fato, aquilo que nós cremos, pregamos e vivemos. Então, nós pregamos, temos que viver aquilo que nós pregamos. Essa vida de santidade. Ser autêntico, ser realmente separado, está em contraste com essa história desse mundo. Viver diante desse mundo, como diz a palavra de Deus, não se conformando com este século. Não vivendo, como Paulo diz em Romanos 12, 2. Não conformeis com este século. Irmãos, Deus espera de nós. Deus espera da sua noiva. Deus espera da sua igreja uma vida de santidade. Uma vida que mostra esta realidade, como o salmista, ao escrever no Salmo de número 26, ele vai falar o que é essa integridade. Diz a palavra de Deus no Salmo de número 26, verso de número 1
e o verso 11. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Então, o nosso lamento, ou o nosso clamor, ou a nossa oração diante de Deus é: Senhor, eu preciso viver aquilo que Tu espera para me preparar ou nos preparar para o Teu encontro maravilhoso. Mas eu preciso, Senhor, me dê força para viver integridade. Confio, Senhor, sem vacilar. No verso 11 diz assim: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus aguarda da sua igreja. Que viver esta santidade para Deus exige santidade na palavra de Deus. Exige uma vida separada pelo Senhor. E essa vida separada pelo Senhor revela diante do mundo que nós somos íntegros. Temos uma vida pura perante o nosso Deus, que revela a nossa santidade diante de Deus. O rei Salomão diz assim: quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Logo se descobre. Veja, diz que é cristão, mas não é. Olha o que eles fazem, olha o que eles manifestam. Mas aquele que vive em integridade tem uma vida segura diante de Deus. Meus queridos irmãos, nesses dias terríveis dessa sociedade, que nós não precisamos aqui enaltecer nada, a não ser clamar diante de Deus: Senhor, guarda a minha vida, guarda o meu lar, guarda o meu filho, guarda a minha filha. Onde está o meu filho? Onde está a minha filha? Está comigo? Obrigado, Senhor. Mas se está distante de nós, clame ao Senhor, para que guarde, para que possa, num lugar como esse, ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus, para que volte a viver esta vida para Cristo, viver essa vida de santidade a Deus. Que a santidade do Senhor venha fazer parte ativamente da nossa vida. Para encerrar, diz o apóstolo João no livro da Revelação, no capítulo 22, verso 11, o apóstolo João encerra esta revelação dizendo o seguinte: o justo continua na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, mas o imundo ainda sendo mais imundo. Mas uma coisa é, o Senhor há de guardar e a nos proteger para a honra e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe como família da fé e como povo de Deus. Amém. Vamos louvar a Deus, porque Deus nos deu esta alegria de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Convido a equipe para este momento de louvor